Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, como deve estar o torcedor do São Paulo, desde ontem, vivendo um luto. Chega! Parece que aquele São Paulo, gigantesco, referência no mundo, quando se falava em futebol brasileiro, se falava em São Paulo. Eu me lembro na época do desenho, super campeões, Oliver Tsubasa, Carlos Mizak, Roberto Maravilha, Kojiro Ryuga, lembra dessa? Pois é, o São Paulo estava lá no desenho. Porque pro pessoal lá do Japão, por conta de 92, 93, Tele Santana, Toninho Cerezo, o São Paulo era referência. Toda essa história do São Paulo está sendo colocada em xeque, muito por conta de uma gestão temerária como a do Júlio Casares. O torcedor do São Paulo está não só cansado, o torcedor do São Paulo está de luto. E o futebol do São Paulo está de luto. O que acontece com o São Paulo Futebol Clube? O que acontece com o São Paulo Futebol Clube? Enfim, a gente vai falar sobre isso, rodada de Campeonato Brasileiro e muito mais depois da vinheta. Olha, Black Friday, mês de novembro, tá acabando. Não deixe de aproveitar as oportunidades aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. O link que tá na descrição desse vídeo te coloca na boa. É só você clicar nesse link e usar o nosso cupom que você tem desconto em dobro no site da GoCase e o site inteiro, com até 70% de desconto em vários produtos. Você pode ter o produto do seu clube, com o design que você quiser, com os melhores preços. Melhor qualidade, melhor preço é na GoCase, nessa parceria com o Dois Toques, a Casa do Futebol, utilizando o nosso cupom, que está no link na descrição desse vídeo. Gente, vamos lá, falar de Campeonato Brasileiro. Ontem foi dia de massacre. No confronto de tricolores, venceu o mais antigo, venceu o Fluminense. E não só venceu, e não só convenceu, como mostrou para o Vasco da Gama, que é o seu adversário na semifinal da Copa do Brasil, que o Fluminense não está para brincadeira, que o Fluminense está jogando futebol. Talvez seja nessa reta final de Campeonato Brasileiro o time que mais esteja jogando futebol. O Fluminense teve uma tabela daquelas inglórias. O Fluminense enfrentou o G4. O Fluminense ainda vai pegar o Bahia. O Fluminense vai pegar o Grêmio em ascensão lá na Arena Grêmio. E o Fluminense simplesmente não perde. Vence no Maracanã. O Maracanã é a casa do Fluminense, literalmente. E fora de casa, o Fluminense segurou o Palmeiras, segurou o Cruzeiro, adversários que estavam ali desesperados para continuar com chances de título, e o Fluminense freou os seus rivais. 6-0. Um 6-0 que diz muito mais sobre o São Paulo do que sobre o Fluminense. Que o Fluminense está jogando bola, que o Fluminense já está na Libertadores, nos últimos 6 anos é a 5ª Libertadores do tricolor das Laranjeiras. Isso diz muito sobre o novo nível de competitividade do Fluminense, mesmo que não seja a maior folha salarial, que não esteja entre as 5, 6 maiores folhas salariais, não está entre os que mais investem. O Fluminense está lá, marcando presença. O Fluminense está lá carimbando mais uma vez o seu passaporte para a Libertadores da América e ainda tem chance de disputar um título de Copa do Brasil. O Fluminense chega com muita moral para a Copa do Brasil. Vai para o confronto contra o Vasco da Gama jogando muito e o Vasco jogando nada. O Vasco joga hoje contra o Internacional a sua sobrevivência na Série A. A vitória do Vasco hoje faz com que o Vasco possa pensar em Copa do Brasil. Porque se o Vasco perde para o Internacional hoje, o Vasco não tem nem o direito de pensar em Copa do Brasil. O Vasco tem que pensar em ficar na Série A. Olha só a que situação chegou o Vasco. E hoje o Fluminense impôs ao São Paulo, ontem, né? Impôs ao São Paulo uma realidade que está doendo no torcedor são paulino. Ano passado, o São Paulo já teve um choque de realidade. Mas ainda assim, houve defensores, no sentido de, poxa, fomos até as quartas da Libertadores. Poxa, teve disputa de
Supercopa, ganhamos. Fizemos um bom papel no Campeonato Brasileiro, ficando ali, né, entre os primeiros 8 primeiros colocados. Pegamos fase de grupos, né? Beleza. Então o torcedor de São Paulo foi levado banho-maria. Nessa temporada de 2025, não há nada para se orgulhar. Absolutamente nada. O Campeonato Paulista protocolar, uma Copa do Brasil protocolar e um Campeonato Brasileiro decepcionante. Decepcionante. O 6-0, ele é o retrato de um time que não tinha no seu banco de reservas jogadores suficientes para colocar na lista de relacionados. O São Paulo não só contrata mal, o São Paulo investe mal, o São Paulo cuida mal do seu patrimônio, o São Paulo não tem mais aqueles grandes jogadores da sua base, Cotia. O São Paulo contrata jogadores que declaradamente, todo mundo sabe, publicamente sabido, que já não podem render. Caso de Lucas Moura e Oscar. A contratação do Oscar, ela é uma piada. Ela é uma piada para o torcedor de São Paulo. É o impacto midiático que não vai render a temporada. Nem metade da temporada. E o Lucas, todo mundo sabe, convive com lesões há muitos anos. É o cara que é decisivo até determinado ponto, mas que chega na metade do caminho não tem como continuar jogando. Não tem continuidade. O São Paulo com mais de 15 jogadores no departamento médico, fora os suspensos, fora aqueles que não podiam jogar, poupados. Gente, o Hernan Crespo tem culpa? A culpa do Hernan Crespo talvez seja de estar no São Paulo, de continuar no São Paulo. E o Luiz Gustavo, um jogador vencedor, com passagens por futebol europeu, seleção brasileira, soltou o verbo que quem tem que colocar a cara não está colocando. Cadê a diretoria do São Paulo? Cadê o Muricy Ramalho? Cadê o Júlio Casares, que é realmente quem deveria estar colocando a cara a tapa? Agora a torcida quer a renúncia do Júlio Casares. Porque o trabalho que está sendo feito é o de destruição do São Paulo. O São Paulo, os próprios influenciadores que cobrem o tricolor paulista, estão dizendo que o São Paulo já não tem o respeito. Ninguém respeita o São Paulo. Para chegar e fazer um 6-0, podendo ter sido 7-8, ninguém respeita mais o São Paulo. O São Paulo não é aquele dos super campeões, desenho japonês, referência. O São Paulo é isso aí. Olha no que o São Paulo se tornou. O São Paulo não vai disputar Libertadores. Fatalmente não vai disputar Libertadores. A não ser que haja G8. E ainda tem o Grêmio na cola. Agora tem o Grêmio na cola. Olha, o tricolor paulista está sofrendo. E se o São Paulo for a Libertadores, há uma grande chance de uma eliminação, mais uma, em pré-Libertadores com o time que o São Paulo tem. Bom, triste. São Paulino vive hoje um luto. E o tricolor das Laranjeiras, a satisfação de saber que está chegando na semifinal da Copa do Brasil, tinindo, e que já está garantido na Liberta. Hoje tem Juventude Bahia, hoje tem Vasco da Gama Internacional e tem Santos Sport Recife. A briga lá embaixo está interessante, né? Hoje, basicamente, times que brigam para não cair vão jogar. Santos Sport Recife fecham a rodada de sexta-feira, né? Tem jogo sábado, tem jogo domingo. O Santos tem que ganhar para sair temporariamente da zona de rebaixamento e torcer por Vitória não vencer o Mirassol amanhã. Tá? Vasco da Gama Internacional, briga direta contra o Z4. O Vasco, se vencer, tá fora. O Inter, se vencer, respira bem. Um empate não é bom para os dois, mas pelo menos os dois somam um ponto. Mas a grande verdade é que quem perder fica em péssimos lençóis, porque o Santos fatalmente vai vencer. Não estou dizendo que vai ganhar, mas fatalmente o Botafogo sofreu para ganhar do Sport. No último segundo. O Sport já estava rebaixado. Então, assim, o Sport, ele vai tentar jogar futebol. Individualmente, os jogadores querem aparecer. Eles não querem continuar no Sport. Eles querem continuar na Série A. Então, eles querem aparecer. Tem jogador ali que está brilhando, que está jogando bem, mesmo com o Sport mal.
Então o Santos vai precisar pelo menos jogar futebol, né, para vencer o Sport. Não vai ser no piloto automático. Botafogo e Sport tá aí para comprovar. E Juventude e Bahia. O Juventude precisa vencer para não ser rebaixado, com 2 rodadas de antecedência. O Juventude joga a sobrevivência na Série A. E o Bahia joga para tentar uma vaga direta na Libertadores. O Bahia também já está na Libertadores da América. Com a derrota do São Paulo para o Fluminense, o Bahia já está na Libertadores da América. Segunda Libertadores seguida do Bahia. Só que o Bahia não quer jogar a pré-Libertadores, não quer sofrer o que sofreu nessa edição de Libertadores, né? Para isso, o Bahia vai ter que vencer o Juventude. Vencendo o Bahia, ultrapassa o Botafogo e ultrapassa também o Fluminense. Fica na 5ª colocação, claro, vai ter que torcer contra o Botafogo domingo diante do Corinthians, né? Então, um jogo difícil para o Bahia, porque jogar no Alfredo Jaconi nunca é simples e o Bahia não é um bom visitante, pelo contrário, né? É um time que costuma mais perder do que empatar e ganhar. Mas são confrontos interessantes, principalmente pensando em zona de rebaixamento. Bom, a gente volta mais tarde aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para falar mais de bastidores do mundo da bola. Até mais!